Marcos Fernandes, em direto para a Sporting TV. O Sporting dominou durante todo o jogo, teve bastante facilidade em chegar ao último terço em criar oportunidades. Pergunto-lhe se por aquilo que a equipa foi capaz de produzir esta noite, se a sensação com que sai é que o resultado podia ter sido mais dilatado. Depois, se me permite uma segunda pergunta, perguntar se tem alguma novidade sobre o Frasneda. Obrigada. Boa noite. O IBA está com entorse. Vamos ver depois, aqui nestes próximos dias, qual será a gravidade desse entorse. Em relação ao jogo, criámos várias oportunidades. Acho que foi, não sei se o resultado mais dilatado ou não, até pela capacidade também e compromisso do Alberca ao longo dos 90 minutos. Uma primeira parte onde fomos criando algumas situações de finalização, faltou-nos um pouco de inspiração nessa parte hoje. No jogo criámos ao longo dos 90 minutos, até penso que temos 26, 27 remates, não sei ao certo. Mas é à volta disso, por isso demonstra bem a nossa capacidade de continuarmos a estar no espaço ofensivo, de criar situações de finalização. Faltou-nos um pouco essa inspiração ao longo de todo o jogo, até o momento depois do Pote também chamou a inspiração toda a ele. E acaba por fazer o 2-0, por isso. Um jogo onde fomos bastante competentes, o Alberca não nos criou problemas, conseguimos anular e estes jogos são perigosos nesse sentido, as transições, um avançado que dá algum trabalho. O Diomando e o Inácio fizeram um jogo muito ligados de início ao fim do jogo, que era importante. Às vezes um pequeno momento de desconcentração poderia o Alberca criar-nos algum problema, mas não, fomos muito competentes nesse sentido. Faltou-nos na primeira parte se calhar um bocadinho mais de rasgos, mais diagonais, mesmo que curtas, em pouco espaço, para provocar a profundidade, para arranjarmos espaços para segundas linhas, para segundos homens. Mesmo assim fomos criando boas reações, lá está, faltou-nos um bocado mais de inspiração. A segunda parte exatamente igual, entramos bem, queríamos entrar bem, tentar conseguir fazer logo o golo nos primeiros 10 minutos, não conseguimos. Acabamos por fazer golo anulado depois no esquema de bola parada. É algo que também nestes jogos pode desbloquear e acabou por desbloquear. Com as mexidas tentámos também trazer mais um homem na área, porque íamos ter mais homens de corredor. O Alberca passou o jogo todo a defender com linha de 5 em cima da sua área, às vezes linha de 6, difícil. A equipa não desistiu, foi criando, lá está, com as alterações, tentar puxar o Pote para trás, precisamente por causa disso, por ter tomado a decisão diferente do Simões, que apesar de tudo estava a fazer até um belíssimo jogo também, mas tem tomado decisões diferentes, jogadores diferentes, e era um bocadinho isso, juntar o Fotis, e acabou por dar certo também nesse sentido. Por isso, um jogo onde fomos de início ao fim, mandámos no jogo e não deixámos o Alberca sequer criar qualquer situação de perigo que eu me lembro. Boa noite, Mr. Joana Pires, TVI CNN Portugal. Está agora a fazer um ano que o Pedro Gonçalves se lesionou com gravidade, ainda o teve na reta final da última época, mas esta temporada já leva 8 golos e 6 assistências em 15 jogos. Eu pergunto-lhe se de facto esta é a confirmação de que tem o melhor Pedro Gonçalves, a melhor versão enquanto treinador desde que chegou ao Sporting, e já agora também perguntar-lhe pelo Ricardo Mangas, porque ele estava na bancada, não sei se foi a opção técnica ou se terá sido por alguma lesão. Foi a opção, infelizmente só posso trazer 20 e o Ricardo, o Mangas tinha feito um belíssimo jogo também na terça-feira. Foi só apenas a opção. Temos toda a gente bem, hoje caiu o IBA, vamos ver e esperar que não seja nada de muito grave. Foi só a opção. Em relação ao Pedro, eu já disse isso já nas outras conferências, que há dias diziam que o Pote não estava no seu melhor, e eu respondi que pode estar no seu melhor. Tem mais números e menos jogos que o ano passado. Eu dizia isso, penso que a semana passada, por isso. Às vezes nós é que tentamos criar histórias onde elas não existem. Por isso, para mim o Pote está no melhor momento de forma dele. E os números dizem isso. Às vezes falha um passo, às vezes faz parte. Isso, meus amigos, isso faz parte, por isso. E digo mesmo do Trincão. Acho que o Trincão está na melhor fase da carreira dele. Muito honestamente, por isso a mim não me surpreende. A dificuldade é conseguir manter o desafio, não é a dificuldade, o maior desafio para eles, e são os jogadores, o Pedro em especial é alguém que já está aqui há muitos anos, já ganhou tudo, poderia, lá está, também já disse isso, entrar numa monotonia, num facilitismo, às vezes indireto, porque o comodismo às vezes existe de forma indireta, e ele não se acomoda, quer mais, quer sempre mais, quer ganhar, é ranhoso quando as coisas não saem bem, quer que a equipa esteja sempre no seu melhor, ele no seu melhor,
é chato com ele próprio, por isso diz bem aquilo que é o caráter dele e a vontade dele continuar a vencer e a fazer a diferença. Boa noite, Rui. Bruno Valério para a RTP. Pegando aqui numa expressão sua no lançamento do jogo, disse que os jogadores tinham que dar à perna, senão para Turim iam sair da equipa. Com que sensação é que sai desse jogo? Deram todos à perna ou, de facto, houve aqui jogadores que estiveram um bocadinho abaixo daquilo que esperava deles? Reparei que, por opção, certamente, até porque a defesa estava muito baixa, como falou, mexeu na equipa ali por volta dos 55 minutos com o lançamento do Fotis e do Kenda. Isso foi porque, de facto, queria mexer com o jogo ou os jogadores que substituiu na altura não estavam a render aquilo que esperava deles? Era tentar mexer com o jogo também. O Geni caiu ali no início da segunda parte, caiu um bocadinho o rendimento dele, também estava a ter ali dificuldades no 1 para 1. Mas na primeira parte tinha feito estava com bom rendimento. Foi mais opções até de tentar mexer com o jogo, os jogadores de características diferentes. O Geni se calhar dá-nos mais a tal verticalidade, o Kenda se calhar já nos poderia dar mais bolas de área, bolas fechadas que nós com 2 referências. São tudo algo estratégico que a gente às vezes pensa que pode resultar e tenta mudar com os jogadores com características diferentes, por isso foi mais de forma estratégica do que propriamente por falta de rendimento. A equipa estava com rendimento, aqui ou ali poderíamos ter tido um bocadinho mais de energia em alguns momentos do jogo. Na primeira parte deixámos ali momentos, deixámos o jogo entrar em jogo morno, que era o que o Alberca queria, mas mesmo assim fomos criando e não deixámos o Alberca chegar perto da nossa baliza, mas nós sabíamos que ia ser um jogo diferente e difícil. Mesmo para mim, enquanto treinador, apesar de ser jogadores diferentes, para a própria equipa defrontar o mesmo adversário em 3 dias, depois de um primeiro jogo onde ganhámos 5-1, é difícil para mim mexer por mais que eu diga, e já tentei mexer nessa parte, tenho que dar à perna, dar esse alerta, é difícil mexer com a parte mental do atleta, não é? E nós tentámos ao máximo mexer com isso. Da outra parte ia estar super motivada porque queriam dar outra imagem, levaram uma derrota de 5-1, não queriam fazer o mesmo e agarraram-se, comprometeram-se, bloco baixo, 5, 6, a defender dentro da área, a primeira linha defensiva, difícil. Por isso é um conjunto de fatores que às vezes, por mais que a gente queira, e eu vou sempre defender o jogador nesse sentido, e lá está, faltou-nos um bocadinho mais de inspiração só na primeira parte, mas de resto eu isso não vou apontar nunca ao atleta, desde que haja atitude, e eles tiveram atitude, tanto é que o Alberto não nos criou nada. Se não tivéssemos, íamos deixar eles criar, não deixámos, por isso dentro daquilo que foi falta de inspiração, fomos mesmo assim criando algumas situações de golo, e super tranquilo com aquilo que foi o valor da equipa ou a capacidade da equipa ao longo do jogo, porque apesar de tudo fizemos 20 e tal remates à baliza, continuamos no processo ofensivo normal que temos tido, um caudal ofensivo bastante grande, faltou-nos se calhar um bocadinho mais de inspiração do que de outros jogos, mas faz parte. Olá, boa noite, Rui Borges, João Ribeiro, Record. O Rui tem falado de facto da fase da equipa estar a criar muito, que isso o deixa satisfeito, mas a finalização está de facto a pecar. Acredita que neste momento é a única pecha que tem para resolver na sua equipa ou há outras coisas que também pretende ver melhoradas? Nós ao longo do tempo vamos tentando sempre melhorar várias coisas que vamos percebendo no jogo, vamos tentando acrescentar coisas que vamos percebendo mesmo também em termos de características individuais que podemos tirar partido para aquilo que é o jogo coletivo, vamos tentando sempre acrescentar algo para não sermos previsíveis e criar dificuldades aos adversários. A finalização tem sido difícil, mas se finalizássemos todas as bolas que temos, andávamos sempre a ganhar aos 8-0 e 9-0. Por isso, faz parte do erro, do crescimento. Trabalhamos sobre isso, lá está. Há momentos que a malta vai estar mais inspirada e vai fazer mais golos. O jogo de terça-feira, se calhar, tivemos menos oportunidades que hoje e fizemos 5 golos. Não sei, mas acredito que se calhar tínhamos menos oportunidades perto da baliza e fizemos mais golos, por isso finalizamos melhor. É momentos, isso faz parte, é que não é só um jogador, são vários, de forma geral a malta tem falhado bastantes golos, mas é o que é o jogo de futebol, é isso. Preocupava-me sim se não fôssemos capazes de criar as oportunidades que temos criado,
ao longo de todos os jogos, e isso demonstra bem aquilo que é a capacidade da equipa, é que não é uma vez por acaso. Temos sido consistentes e constantes nisso, e isso deixa-nos felizes. Depois é ganhar aqui mais e melhores comportamentos também naquilo que é a parte defensiva, para não estarmos tão expostos, mais preparados para matar transições dos adversários, e temos melhorado isso também, que nos últimos jogos acabámos por não sofrer golos, sofremos golo na Taça da Liga, mas acabou por ser por uma escorregadela no jogador nosso, do Mateus, por isso que levou a 1-1 depois defensivo. Por isso em Tondela tivemos bem nessa parte também, naquilo que era acabar com as transições defensivas rapidamente. Por isso, esse aspecto é que vamos também tentando trabalhar cada vez mais e melhor, para sermos mais consistentes e melhores. Boa noite, Rui Borges, Gustavo Lourenço para a CMTV. Faço-lhe primeiro uma pergunta. No espaço de poucos dias, Ioannidis acaba por fazer 2 gols, também curiosamente frente ao Alverca, os dois. Tem estado em bom plano, Luís Soares também tem cumprido bem no Sporting. Pergunto-lhe se é caso para dizer que Rui Borges tem aqui 2 dores de cabeça, ou se será melhor dizer que tem 2 amores? Depois já faço a segunda pergunta. Eu tenho vários amores, que eu gosto deles todos. Sim, são 2 jogadores que estão numa fase muito boa, tanto um como o outro. Já jogámos com um, já jogámos com outro, já temos jogado em alguns momentos com os 2, sempre dão resposta, seja com os 2 ao mesmo tempo, seja com um de cada vez. Deixa-me feliz, porque acho que estamos muito melhores, estamos mais fortes nesse sentido com os jogadores que temos nessa posição. Acho que tem dado uma resposta fantástica, tanto um como o outro. É sim uma grande dor de cabeça para mim, não tenho dúvidas disso. Mas feliz, porque são os dois jogadores que são, mesmo no seu dia-a-dia, são muito competitivos, estão sempre ligados, não facilitam nem 1 centímetro, também não podem, porque sabem que se um facilita está lá o outro para dar a resposta. Por isso, muito feliz por poder contar com os 2, e que assim continuem, tanto um como o outro a dar a resposta e a fazer golos, que é isso que queremos, é isso que todos esperam, os adeptos esperam. E dá-nos coisas diferentes. O Fotis dá-nos mais ataque à profundidade, se calhar, do que o Luís. O Luís dá-nos mais jogo de apoio, dá-nos a agressividade dentro da área também. Por isso, são 2 grandes avançados. Rui, aproveitando que estamos aqui a falar de sentimentos também na frente de ataque do Sporting, perguntar também se estes 2 avançados fazem esquecer o Víctor. Fotis e Luís, 2 grandes avançados que temos e que marcarão também o seu espaço e a sua história no Sporting. Mais 2 questões. Rui, boa noite. Nuno Luz da SIC. Daqui a muito pouco tempo tem um jogo dificílimo, não é? Amanhã treino de recuperação, segunda-feira segunda-feira treino e viagem. Como é que vai gerir a equipa para estar bem em Turim? Muito honestamente, naquilo que é o meu pensamento, essa é a parte que menos me preocupa, porque independentemente daquilo que formos capazes ou não de fazer em Turim perante a Juve, é a parte que menos me preocupa, porque são jogos que eles vão estar na sua totalidade super motivados e super ligados para o jogo. Por isso é recuperar bem, e depois dentro daquilo que é jogo, tomarmos as melhores decisões no 11 e depois durante o jogo. A parte que mais nos dificulta é a mudança de treinador da Juve. Entrou agora um treinador novo, ideias diferentes, maneiras de pensar diferentes. Vamos ter apenas e só um jogo para analisar naquilo que é a entrada do Mr. Spalletti, e por isso, em termos estratégicos, dificulta-nos muito a nós aquilo que é a nossa observação. Também a parte dessa mudança vai estar uma equipa do outro lado muito mais motivada e muito mais comprometida, porque quando existe mudança de treinador há sempre essa mudança de chip, pelo menos se não for depois contínuo, pelo menos nos primeiros jogos há sempre uma mudança mental. Vai nos dificultar também, porque joga em sua casa, já por si só é uma grande equipa. Agora é focarmos naquilo que nós podemos controlar enquanto equipa, e escolher os melhores, porque eles vão estar todos bem para o jogo da Juve, de certeza absoluta. Boa noite, Mr. Diogo Ribeiro, bola na rede. Já aqui falou numa linha de 6 muitas vezes do Alverca. A verdade é que com bola também vimos muitas vezes o Sporting numa espécie de linha de 6, com a projeção de um dos médios para essa zona entre linhas, principalmente desde a ascensão do João Simões à primeira equipa, com estes movimentos de trás para a frente. Pergunto-lhe quão importante pode ser
esta presença adicional de um médio nesta zona para a evolução do jogo do Sporting, até porque normalmente há de gerar superioridade nesta zona? Sim, de forma estratégica é uma boa pergunta, antes de mais, ok? Porque é bom falar de jogo e falar de futebol nesse sentido, nessa parte. Numa fase inicial não era bem a estratégia, depois fomos percebendo o quê? Que quando conseguimos empurrar o Alverca para trás e eles estavam a defender tão baixo, nós quando criámos mais desequilíbrios e quando conseguimos criar mais desequilíbrios foi quando, em vez de termos, apesar de estarmos a construir só a dois, com o Osman e com o Inácio, não precisávamos ter os dois médios curtos. Empurramos e tentámos de forma estratégica empurrar o Simões para um espaço mais à frente, para andarmos 1+3 no espaço entre linhas. Se o Pote andasse na zona central, o Simões andava a 3 nas segundas linhas mais pela esquerda. Se o Pote andasse mais por a esquerda, ele tinha que andar em zonas interiores, e se vocês forem ver a primeira parte, foi o que acabou por acontecer. O Simões andou à esquerda a tentar forçar a profundidade, como andou por dentro, e arranjámos espaços para ele receber ali entre linhas, num espaço mais à frente. Porquê? Porque o Alverca estava só com a referência deles na frente e a tentar dificultar ali a criação dos nossos dois defesas centrais, e quando o Simões aumentou, o Morton conseguiu jogar quase sempre sozinho e de frente para jogo também. Por isso, não tínhamos que estar ali com os dois médios, não tínhamos essa necessidade, metemos mais um homem à frente a tentar romper essas tais diagonais curtas para conseguirmos, sim, empurrar defesas do adversário para trás, conseguirmos ligar depois mais no espaço entre linhas e criar situações de finalização. E se formos a ver as situações de finalização que temos ali na segunda parte, mais do meio para o fim, são sempre situações que estamos 1+3 entre linhas. Ou o Simões está por dentro no espaço interior, ou está a romper por fora à esquerda. E depois criámos já o risco da transição, porque temos só dois homens mais um médio. Mas como o Alverca também só tinha e não estava com capacidade de sair com aceleração pelas larguras, nós minimamente o nosso foco era anular a referência, porque saíram sempre por a referência. E nisso o Diomando e o Inácio fizeram um belíssimo jogo e foram anulando. Por isso, de forma estratégica, sim, tentamos empurrar o Simões depois de algumas leituras que tivemos nos primeiros 15 minutos, e era algo que até poderia e estava a funcionar de alguma forma. Tanto é que só o Simões tem 3 situações de finalização dentro da área. Não sei se respondi. Obrigado.